desconto, a gente perde dinheiro, a gente deixa de receber para dar um desconto, né? Recebe menos para receber à vista, né? A gente dá um desconto para receber todo à vista. Que às vezes recebe mais, mas aí recebe a prazo, recebe em mais vezes, né? Acontece assim. Daí serem registrados na conta de desconto concedidos. São receitas quando obtidos pela empresa, daí serem registrados na conta de descontos obtidos. Veja, José, nosso cliente, vem à nossa empresa pagar uma duplicata no valor de R$ 1.000. Ao recebermos o valor da duplicata, damos um desconto de 5%. Logo, recebemos 950. Os 50 que deixamos de receber referem-se a desconto concedido, né? Se a gente deixou de receber 50, que a gente concedeu o desconto de R$ 50. No, nossa empresa pagará ao fornecedor uma duplicata no valor de 5.000. Ao efetuarmos o pagamento, ganhamos um desconto de 10. Logo, pagamos apenas 4.500. Os 500 que deixamos de pagar representa para a nossa empresa uma receita que será registrada na conta de descontos obtidos, não é isso? A gente obteve um desconto, pagamos menos do que tínhamos que pagar. O valor da duplicata era 500, né? E a gente só desembolsou 4.500. Salários. O que a gente sabe sobre salários? O que vocês acham? Obrigações, não é não? Salários é obrigações, com certeza. Também é despesa. E, na verdade, a conta de salários, ela está em dois lugares, né? Nesses dois aí. O John falou num. Quem foi que falou que eu não vi? Isabelle, eu. Isabelle. Isabelle. Tipo, obrigações e a despesa, né? Ele tá nos dois cantos. Eu tenho que registrar ele nos dois cantos. Eu tenho salários a pagar e registrar a despesa de salários. Então, vamos lá. Os salários correspondem à remuneração paga aos empregados pelos serviços prestados à empresa. Logo, salários são despesas da empresa, nunca receita, obviamente, né? Jamais. Mesmo raciocínio desenvolvido para os aluguéis. Aplica-se também aos salários, ressaltando-se que, neste caso, apenas duas contas aparecerão na contabilidade. Salários, conta de despesa, acumula mês a mês a despesa com salário do pessoal e salários a pagar, conta de obrigação, registro o compromisso da empresa, enquanto o salário não tiver sido pago. A gente tem até o quinto dia útil para pagar o salário da galera, né? Então, a gente tem esse time aí, tá? Para pagar o salário do pessoal, certo? Beleza? Então, assim, o salário do pessoal, por exemplo, hoje é primeiro, né? Então, o salário está lá na conta de salários a pagar. Então, até o quinto dia útil, que seria dia 7, acho que é dia 7, né? Ó, primeiro, dia 2, sexta, aí 4, 3 e 4 é sábado e domingo, né? Aí, segunda é 5, né? Terceiro dia, terça, 6, quarto dia, 7, quinto dia. Aí só vai ser pago no quinto dia, né? Aí ele zera a conta de salário, entendeu? Até esse dia, a conta de salário vai estar lá, com os salários a pagar para serem liquidados. Vocês entenderam mais ou menos? Sim ou não? Sim, E aí a gente acontece a mesma coisa, pessoal. Por exemplo, para aluguéis, aluguéis a pagar e aluguéis, despesa de aluguel. Para impostos a pagar, tem despesa de impostos e imposto a pagar.
né? Vamos entender o que é esse plano de contas. Quem aqui pode me dizer o que é um plano de contas? Seria um plano de contas a pagar? Não. Plano de contas aí, no caso, é o conjunto das contas. É como se fosse um elenco de contas que eu posso acessar para eu ir classificando os meus eventos, entendeu? À medida que vão acontecendo, vamos dizer assim, os eventos na minha empresa, eu vou olhando lá nesse plano de contas e ficando eles, né? Ó, o plano de contas é um conjunto de contas, diretrizes e normas que a disciplina, as tarefas do setor de contabilidade, objetivando a uniformização dos registros contábeis, né? Então vamos lá, passar aqui para vocês entenderem. É um instrumento de importância do desenvolvimento do processo contábil de uma empresa. Cada empresa deve elaborar o seu plano de contas, porque, gente, as empresas elas têm as suas características particulares, né? Por exemplo, uma empresa de serviço, claro, John, por exemplo, no caso do banco, né? Ele vai ter contas específicas de empréstimo, vai ter contas específicas de, vamos dizer aqui, deixa eu pensar, de aplicações financeiras, né? De controle de financiamento, de controle de clientes, dos depósitos bancários que os clientes fazem, de poupança. Por quê? Porque ela é uma financeira, né? Aí, quando a gente vai para uma empresa comercial, ela vai ter um controle de contas de estoque, né? Bem exagerado, porque ela vai ter muitos cadastros de mercadorias, ela vai ter caixas, bancos, vai ter imobilizado, estrutura de lojas, instalações, né? Equipamentos. Então, vai ter essas diferenciações, porque o plano de contas vai ser de acordo com o negócio. A nomenclatura das contas vai ser de acordo com o negócio, né? Então, esse instrumento, ele vai, cada empresa deve elaborar seu plano de contas, sempre obedecendo aos seus interesses. E, principalmente, a legislação pertinente. Atualmente, o plano de contas deve obedecer às disposições contidas na Lei 6.404. Todas as, vamos dizer assim, as questões societárias, né, vão seguir as regras, né, da Lei 6.404, né? Então, a gente acaba por ter que usar as regras dessa legislação, tá certo? Os critérios estabelecidos nela, tá certo? Olha, o modelo do plano de contas. É claro que quando a gente vai para um plano de contas de dentro de um sistema, é isso aqui, ó, bem mais aberto, bem mais detalhado, vamos dizer assim, tá certo? Mas é isso aqui um plano de contas. Ó, ele vem o ativo, aí vem na ordem. Tudo que está no ativo: caixa, banco, cliente, duplicados a receber, promissórias a receber, estoque, ativo não circulante, duplicata, promissória, computadores, imóveis, instalações, veículos, passivo, fornecedor, duplicatas, promissórias, salários, impostos. Então, isso aqui, tudinho, é um plano de contas, entendeu? Fornecedor, aí dentro do fornecedor vai ter cada um dos fornecedores que a empresa utiliza. Salários a pagar, o nome dos funcionários, se ela for uma empresa muito grande, né? Imposto de taxa, quais são os impostos? PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, né? Capital, vai ter o nome de cada sócio nesse capital.
Então, isso daí, né, é o balanço patrimonial. O plano de contas, né? Balanço patrimonial. Ó, aí vem aqui, ó, as despesas e as receitas, ó. As receitas, ó. Receita de serviço. Aí qual é o serviço que eu presto? Serviço de contabilidade, de consultoria. Eu vou abrindo, né? Quando eu vou detalhar meu plano de contas. Então, receitas de mercadorias. Aí vamos lá. Se eu sou uma empresa, por exemplo, biscoito, massa, né? Aí, sei lá, mercadorias, eu posso vender prato, copos, talheres, taças. Aí eu vou abrindo o detalhamento das contas, né? Aí as despesas operacionais, ó, águas, aluguéis, café, lanche, combustíveis, descontos concedidos, despesas bancárias, despesas ou gastos de organização, energia elétrica, fretes, carretes, impostos, juros, enfim, tudo isso aqui é detalhamentos de contas que a gente pode ter, né, dentro da nossa contabilidade, né, para poder fazer, né, o apanhado da nossa contabilidade, o controle contábil. Vocês entenderam, gente, mais ou menos, essa questão aqui do plano de contas? Ficou claro para vocês? Sim. Tá. Alguém ficou com alguma dúvida para eu poder explicar, gente? Hoje tem pouca gente, né? O pessoal foi comer caranguejo hoje, tenho certeza. Levaram nem álcool. Então, tudo com fome. Só pode. A Amanda, a Aline, estão tudo rindo, fraca. KKKKK. Tá faltando 10 pessoas aqui na aula. Eu não aguento vocês faltando, viu? Vocês estão cansados das provas, é? Não aguento, não. Dos trabalhos. Vamos motivar, viu? Boa noite. Antes tarde do que nunca. Pois é, professor, está muito puxado, professor. Ave Maria, professor, é muito trabalho. Não aguento vocês reclamando, não, sofrendo aí, viu? Bom mesmo, era só uma prova e pronto, professor. É muito melhor. Sem chorar, sem chorar. Ó, gente, o plano de contas, ele tem os grupos, né? Vocês estão vendo aí, ó, contas do ativo, contas do passivo, despesa e receita, certo? Então, tá aí os agrupamentos, né? E aí a gente tem esses grupos aqui para a gente poder contabilizar, né? Assim, a gente vai fazer as aberturas das contas para o plano de contas, tá certo? E aí, vamos voltar para a gente entender melhor os fatos administrativos, modificativos, permutativos ou mistos. A gente vai falar de novo um pouquinho, vai detalhar um pouquinho mais aqueles fatos que a gente comentou aula passada, certo? Os fatos administrativos são acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais, podendo ou não alterar o patrimônio líquido, permutativos, modificativos ou mistos, tá? Atos permutativos são aqueles que provocam permutações entre os elementos componentes do ativo ou passivo, sem modificar o patrimônio líquido. Então, quando ele é permutativo, gente, ele não modifica, tá? São também denominados fatos qualitativos. Pode ocorrer troca entre os elementos do ativo, entre o elemento do passivo e entre ambos ao mesmo tempo. Então, o que ele diz aqui, ó? Eu tenho caixa de R$ 1.000, imóveis de 2.800 e tenho duplicatas a receber. Total do ativo, 4.300. Tenho um capital de 3.200, lucros acumulados de 800 e salários a pagar de 300. O que vai acontecer aqui, ó? Partindo do balanço patrimonial apresentado, suponhamos que a empresa A, na empresa J. Fernandes Limitada, tem ocorrido o seguinte fato, qual chamaremos de fato A.
recebimento da importância de R$ 500 em dinheiro, referente a uma duplicata. Esse fato aumentará o valor da conta caixa em R$ 500 pela entrada do dinheiro. E diminuirá o contas a receber em R$ 500, pois o cliente já quitou a dívida com a nossa empresa. Então, vai ter uma movimentação dentro do próprio ativo, né? O que vai acontecer, ó, pessoal? O caixa vai passar a ter 1.500 e a duplicata a receber vai zerar. Uma vez a dívida quitada, nosso direito já não existe mais. Portanto, esse fato provoca, ao mesmo tempo, aumento e diminuição entre os elementos do ativo. Mas só é uma permuta entre o contas a receber e o caixa. Contas a receber zera e vai o dinheiro para dentro do caixa. Mas o ativo mudou, pessoal, o valor? Houve alteração no ativo? Não. Não, Então, professor. só houve permuta entre as contas. Fica claro para vocês isso? Sim, professor. Foi claro, né? Vamos lá. Então, vamos ver aqui qual é a outra parte, né? Partindo do balanço anterior, já modificado pelo fato A, consideramos agora o fato B. Minha garganta tá osso. Gente, eu dei aula todo dia essa semana. Hoje eu ainda fui gravar na Unifor. Me perdoem, tá? Suponhamos que na conta de salários a pagar, o valor de 300 registrado no passivo, representando o valor líquido dos salários que a empresa tem a pagar a seus empregados. Esteja contida a importância de 30, correspondente a imposto de renda. Esse valor deveria ter sido retido do salário dos empregados, mas ainda não foi. Para regularizar a situação, vamos ter que retirar esse valor da conta de salários a pagar e transferir para a conta própria, denominada imposto a recolher. Então, a gente vai fazer uma reclassificação, né? Eu vou tirar de dentro de salários a pagar, que tem R$ 300, e vou levar R$ 30 para imposto a recolher. Então, eu também só vou fazer uma permuta de contas. Eu saio de salários a pagar e vem para imposto a recolher, ó. Também não modificou o passivo, não alterou nada. E vamos para um fato permutativo, ativo passivo. Compra de imóveis e utensílios a prazo por R$ 700. Esse fato provocará, ao mesmo tempo, um aumento no ativo e no passivo. Veja como ficará o balanço. Ativo, bens, móveis e utensílios, 700 e duplicatas a pagar lá no passivo, 700. Aí o total do ativo passou para 5.000 e o total do passivo passou para 5.000. A gente aumentou os dois lados, mas aumentou do mesmo valor, tudo. Então não teve alteração, teve uma permuta dos dois lados, assim. Na verdade, a gente agregou os dois lados, né? Então, também não teve nenhuma alteração de um lado diferente do outro. Certo? Suponhamos agora que a empresa J. Fernandes tenha efetuado o pagamento em dinheiro da duplicata no valor de R$ 500. Então, a gente tirou do caixa 500 e pagou a duplicata de 700, que ficou 200. A gente baixou o valor do caixa e baixou o valor da duplicata a pagar. Ficou 4.500, né? Então, a gente só diminuiu o caixa e diminuiu duplicados a pagar. A gente trocou de conta, né? Tirou de uma conta e tirou da outra. Então, a gente diminuiu aí, permutou. E agora a gente vai entender
o que são os fatos modificativos? Os fatos modificativos são aqueles que acarretam alterações para mais ou para menos no patrimônio líquido. São também denominados fatos quantitativos. Como você pode observar, os fatos permutativos envolvem apenas as contas patrimoniais, sem provocar alteração alguma no patrimônio líquido. Porém, os fatos modificativos envolvem contas de resultado, receitas ou despesas, e, consequentemente, altera o patrimônio líquido. Então, já esses fatos modificativos, eles vão ter um impacto no patrimônio líquido, gente, para mais ou para menos, certo? E aí a gente tem que ver o que vai acontecer com o patrimônio líquido. Bora ver aqui. Né? Partindo do balanço anterior, suponhamos a ocorrência do fato E. A empresa J. Fernandes pagou a importância de R$ 100 em dinheiro. Certo? Referente à despesa com uso de telefone. Esse fato diminuirá o caixa em 100 pela saída do dinheiro e por envolver uma despesa, diminuirá também o patrimônio líquido do mesmo valor. Então, vamos lá. Ó, o caixa ficou 900 e o lucro acumulado ficou 700. Convém ressaltar nesse momento que toda despesa acarreta redução dos lucros e toda receita acarreta aumento dos lucros. Portanto, despesa e receita provocam variações no patrimônio líquido. Vocês viram que a gente mexeu no caixa e mexeu aonde? No patrimônio líquido. O nosso ativo diminuiu e o nosso passivo também diminuiu. Mas o patrimônio líquido também diminuiu. O que está incomodando aqui, a grande questão é porque, além de diminuir o caixa, diminuiu os lucros acumulados, por consequência, diminuiu o patrimônio líquido, tá certo? Aí vamos para o fato F. Suponhamos agora a ocorrência do fato F. A empresa J. Fernandes Limitada recebe a importância de R$ 200 em dinheiro proveniente de receitas de aluguel. Aí agora o nosso patrimônio líquido, ó, vai subir. Ele tem 700, porque receita aumenta o patrimônio líquido. Esse fato aumentará o ativo pela entrada do dinheiro no caixa e aumentará o patrimônio líquido pela receita oferida. Opa. Então vamos lá. Caixa 1.100 aumentou de 900 mais 200, 1.100. E os lucros acumulados saiu de 700 para 900. Total do ativo, 4.600. Total do passivo, 4.600. Certo? O fato misto envolve, ao mesmo tempo, um fato permutativo e um fato modificativo. Ele vai permutar entre contas de ativo e passivo e vai alterar o patrimônio líquido, gente. Então, pode, portanto, acarretar alterações no ativo e no patrimônio líquido, ou no passivo e patrimônio líquido, ou no ativo e passivo e no patrimônio líquido. Nos dois, né? E no patrimônio líquido. Ao mesmo momento. Partindo da situação patrimonial anterior, suponhamos a ocorrência do fato G. Os móveis e utensílios que custaram 700 foram vendidos por 750. Como é que a gente vai registrar isso? Vai colocar 750 no caixa e 50 no lucros acumulados? Eu vou botar Tirar 750. os móveis. Olha bem. Tira Vou os botar móveis e 750 no utensílios. caixa. Vou tirar Móveis e 700 utensílios. dos móveis e utensílios. E colocar 50 lucros acumulados.
botar 50 em lucros acumulados. Aí, o que foi que eu fiz? Eu aumentei o caixa 750, diminuí móveis e utensílios, devido à receita. E aí, os 50 aumentaram aqui. Então, vamos lá, vamos ver o que ficou, né? A gente sairia de um caixa de 1.100 para 700, 1.850, daria móveis e utensílios, ó. Como é que ficou? E 950, ó. A gente passou por um caixa de 1.850, zeramos móveis e utensílios, lucros acumulados foi para 950. Exatamente. Aí a gente mexeu, ó, no ativo, em cima, no caixa e imóveis e utensílios e nos lucros acumulados. Então, nesse caso aí, a gente só mexeu no ativo e no patrimônio líquido, né? Vamos ver esse outro aqui, como é que ele diz? Vamos imaginar a ocorrência do fato H. A empresa J. Fernandes efetuou o pagamento duplicado no valor de 200 em dinheiro. Qual é a duplicata? Tendo pago também 200 de juro pelo atraso. Portanto, pagou 220. Ah, não, é porque ele já fez aqui o lançamento. Ó, nesse caso aí, ó, ele já baixou do caixa, que era 1.850, zerou a duplicata e ainda diminuiu dos lucros os juros de 20. Nesse caso aqui, ó, ele mexeu no ativo, mexeu no passivo e ainda mexeu no prejuízo, no patrimônio líquido, no prejuízo, ó, no patrimônio líquido, diminuindo os lucros acumulados. Tema para fixação. Para facilitar a fixação dos tipos de fatos administrativos, veja o seguinte esquema. Fatos permutativos, né? Envolve apenas contas patrimoniais. Provocam permutações entre os elementos componentes do ativo ou do passivo, sem modificar o valor do patrimônio líquido. São também denominados fatos qualitativos. Podem ocorrer troca entre os elementos do ativo, entre os elementos do passivo e entre ambos ao mesmo tempo. Fatos modificativos envolve apenas uma conta patrimonial, que representa bem, direito ou obrigação, e uma ou mais contas de resultado ou do patrimônio líquido. Fatos mistos envolve mais de uma conta patrimonial e ou mais contas de resultado ou patrimônio líquido, né? Então, gente, é assim que a gente tem os lançamentos contábeis. Vocês observaram que a gente mexe com várias contas, né? Ativo, passivo. Olha aqui o negócio. Aqui é só para a gente conhecer, né? A gente tem uma contabilidade, pessoal, financeira. A gente tem uma contabilidade de custos e uma contabilidade gerencial, tá certo? A contabilidade financeira suficiente para as empresas comerciais, contabilidade de custo suficiente para a apuração dos estoques e dos resultados das indústrias. A gente tem que apurar os custos dela, né? A produção dos produtos, né? Utilizada pelos gerentes para tomar de decisão e a contabilidade gerencial. Ó, da contabilidade de custo à contabilidade gerencial. A contabilidade de custo surgiu da necessidade de se conhecerem os custos dos produtos
para avaliar os estoques e apurar o resultado das indústrias, tornando-se esse o objetivo principal da contabilidade de custo. Com a crescente complexidade do mundo empresarial, a contabilidade de custo está se tornando cada vez mais importante na área gerenciais, na áreas gerenciais das empresas, passando a ser utilizada no planejamento, tomada de decisão, controle de custos e no atendimento às exigências fiscais e legais, certo? Gente, só para vocês entenderem, né? Aqui é mais para a gente ter uma ideia da contabilidade de maneira geral, tá? Quando a gente tem uma empresa, e é uma empresa comercial, uma empresa industrial, né? Essas empresas, o principal, né, e o ponto de maior controle que eles têm são os seus estoques, né? Onde está maior concentrado os gastos dessas empresas, né, pessoal? A demanda dessas empresas é muito concentrada nesses estoques. Então, eu preciso controlar esses estoques. Eu não posso deixar aqueles produtos se deteriorarem, eu não posso deixar que eles sejam extraviados, que eles sejam roubados, que eu não controle os estoques. Então, desde os primórdios, né, sempre foi demandado um certo controle, né, para esses valores de estoques, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente tenta explicar para as empresas que elas não devem ter muito estoque acumulado, porque é dinheiro parado, né? E quando eu tenho um estoque, seja mínimo, né? Eu tenho que controlar ele, saber quanto é que eu tenho para não ter perda, para ninguém me roubar. Então, e eu tenho critérios de estoque, de avaliação de estoque, né? Que eu não posso fazer aleatoriamente ou de qualquer forma. E também eu tenho que fazer um planejamento tributário para isso. Então, a contabilidade vem ajudar tudo isso, entendeu? Planejamento, controle de custo, controle de estoque, porque é um momento que a empresa para avaliar e para calcular, na verdade, né, os valores, né, que ela está demandando nos seus, vamos dizer assim, dentro Professor, dos... você pode Oi? demonstrar nos balanços, não depreciação de máquina, eu sei que você pode, né, no da DRE, mas desvalorização de estoque, você pode também colocar? Hoje é muito difícil eu ter uma desvalorização de estoque. O que eu tenho é perda, né, Silvio? Perca ou desperdício, né? Eu posso ter uma perda, eu posso ter uma quebra de estoque, isso aí acontece. E aí a gente demonstra no sentido que eu faço ajustes de estoque, né? Mas, por Fiscalmente, exemplo, se uma pessoa permite eu trabalhar fazer com esse ajuste. commodity, professora, Oi? se uma pessoa trabalhar com commodity, por exemplo, ela pode tanto desvalorizar como valorizar. Isso entra nos Não, porque demonstrativos a ou é só commodity é assim, quando gerencialmente? ela entra, é porque assim, quando ela entra, ela vai ter feito, eu vou desembaraçar essa commodity, né? Que ela vai ter um momento de desembaraço, aí eu vou emitir a nota fiscal de importação dessa commodity, certo? E Certo. aí tem um câmbio daquela data, ponto, aí ele fixa. Então ela não valoriza nem desvaloriza, mesmo que o câmbio esteja oscilando, quando ela entrou no meu estoque, ela parou. Eu comprei Certo. por esse valor, porque o que que Mesmo se você acontece? tiver comprado por um ano todinho, ela vai estar no concurso que Ela está vai estar preço. fixo, porque o que que acontece na contabilidade? Ela é registrada pelo custo histórico, tá entendendo? Entendi. Então, a partir do momento que eu desembaracei, eu emiti a nota, então o valor da commodity é o valor da nota, valorizada ou desvalorizada. Esse é o problema. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar, quando, eu tô com o meu estoque elevado. Então, é porque eu comprei a commodity no momento que ela estava cara. Sim, Então, eu tô com aquele meu estoque caro, né? Então, o preço médio das minhas mercadorias vai sair caro. Por exemplo, a gente está ouvindo falar que o pãozinho tá aumentando, né? Nas padarias, você já ouviu isso, né? Então, tudo a está aumentando, né, professor? commodity está alta, né? Qual é a commodity? Sim. Trigo, né? O trigo. O trigo aumentou, É. né? Então, todo mundo já repassou. Quer dizer, o trigo não aumentou hoje. Ele aumentou há 2 meses atrás. Porque se esse pãozinho hoje
tá alto, é porque o trigo de 2 meses atrás foi comprado, transformou em farinha, chegou na padaria, mais caro, entendeu? Entendi. Ele Mas isso pode aí você não hoje mais demonstra barato desvalor. e esse preço reverter daqui a 2 meses de novo. Não, Mas a minha dúvida era só se poderia não, demonstrar não isso tenho no como. balanço. Eu não reverto, porque é o fechamento do câmbio daquele momento, do desembaraço, entendeu? Da negociação, na verdade. Porque o desembaraço, na verdade, é a taxa de câmbio da negociação lá, né? Da compra, Entendi. entendeu? Você não pode colocar Não, como por uma exemplo, depreciação, eu como negociei você faz lá, vamos supor, sei exatamente, lá, o né? dólar 4,50. Chegou aqui, ele tá 4,20, eu não posso baixar. E nem se fosse para eu ganhar, se ele tivesse 5,20. Não, eu vou estar com um trigo mais barato, ótimo, entendeu? Entendi, entendi. Você pode vender como prejuízo e na hora que vende, aí contabiliza o prejuízo, né? No caso, né? Isso, exatamente. Eu posso até não conseguir repassar o prejuízo, que é um problema, né? Mas, né? E Entendi. aí justamente para isso, eu tenho que ter um bom sistema de custo para eu poder justamente saber quais foram os valores que entrou, para eu saber. Porque assim, quando eu entro também, eu entro trigo, cada negociação foi um valor de trigo diferente. E aí eu faço um preço médio, entendeu, Silvio? Assim, eu acabo não ficando com nenhum preço isolado. Eu fico com É, um preço médio para minimizar, né, eventualmente, né? eu entendi. Não, essa questão Né? aí do Aí, preço assim, o objetivo médio, do estudo dos custos, né? É ter dados para estabelecer o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão, acompanhar os gastos efetivamente ocorridos e compará-los com os valores anteriormente definidos, né? Meta e real, né? Vamos dizer assim. Estabelecer preços de vendas compatíveis com o mercado que atua, conhecer a lucratividade de cada produto, decidir sobre o corte de produtos, que mais? Reduzir custos, determinar ponto de equilíbrio, né? Então, a gente tem aí algumas coisinhas que são objetivo do estudo dos custos. O que é contabilidade de custo? Aí eu trouxe alguns conceitos, né? Contabilidade de custo é uma técnica utilizada para identificar, mensurar e informar os custos dos produtos e serviços. É o segmento da ciência contábil especializada na gestão econômica dos custos e dos preços de venda dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas. A contabilidade de custo é o ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções de determinação de desempenho, de planejamento e de controle das operações e tomada de decisão, e o processo ordenado de utilização dos princípios fundamentais de contabilidade para registrar os custos de operação do negócio. Ele fala, ó, quando a gente está na indústria e quando está no escritório, né? A indústria, ela trabalha mais com a matéria-prima, mão de obra direta e indireta, depreciação de máquinas. O escritório, salário da administração, honorário da diretoria, material de escritório. A garganta já tá pifando. E aí, para a gente associar, né, os gastos que estão lá na fábrica, matéria-prima, mão de obra direta, indireta, são gastos de produção, é custo. E o gasto do escritório, administrativo, comercial, né, financeiro, são gastos, são despesas, tá certo? Só para a gente ter uma diferenciaçãozinha entre custo e despesa, né? Custos são gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços.
Ele também é um gasto, só que reconhecido como custo no momento da fabricação de um produto ou execução de um serviço. Exemplo, matéria-prima, mão de obra direta, utilizada na produção, e despesas. São gastos com bens e serviços não utilizados nas atividades produtivas e consumidos direta ou indiretamente para obtenção de receitas, que provocam redução do patrimônio, né? Comissões sobre vendas, honorários de advogados, né? Despesas financeiras, despesa com contador, contabilidade. Essa é a grande diferença, tá certo? Aí, gente, a gente tem esses conceitozinhos aí, ó. Gasto, né? É o sacrifício financeiro que a entidade arca para obter um produto ou serviço qualquer. Gasto é um termo genérico que pode representar tanto um custo como uma despesa. Gasto com a compra de matérias-primas, gasto com salário, gasto com comissões sobre venda. Desembolso é o pagamento efetivo, né? Eu desembolsei, eu paguei despesas, né? De maneira geral, tá? Investimento, gente, é aquilo que está no ativo, é as instalações que a gente comprou, é um carro que a gente comprou, é um terreno que a gente comprou. Investimento é aquilo que a gente ativa, é um bem, tá certo? São todos os gastos ativados em função da utilidade futura de bens ou serviços obtidos. Compra de matéria-prima, compra de máquinas, tá certo? São investimento. E a perda são bens ou serviços consumidos de forma anormais e involuntárias. São gastos não intencionais decorrentes de fatores externos, fortuitos ou da atividade ativa normal da empresa. Gasto com mão de obra durante de greve. De greve é uma perda, não um custo de produção. Perdas com estoques deteriorados, incêndios, entendeu? A greve, ela é uma perda. A perda com estoque de produto deteriorado, como a gente falou aqui, Silvio, ela é uma perda também, né? Um incêndio é uma perda, não está dentro do nosso escopo, né? Não está dentro do custo, né? Você está entendendo? Ficou clara a questão da perda? Joia. Porque assim, quando a gente está dentro do processo produtivo, que tem uma sobra, né, de matéria-prima, é uma quebra de estoque, né? Isso aí não, isso aí faz parte do custo do processo produtivo. Mas quando é algo que foge do nosso controle, né? A greve fugiu do nosso controle. Esse coronavírus, algumas perdas do coronavírus, ele fugiu do controle, não é uma coisa corriqueira, né? Uma perda dessa natureza, ela é uma perda, na verdade, né? E aí a gente tem os custos diretos e os indiretos, né? Os diretos a gente sabe o que está gastando diretamente no produto, que é a quantidade de farinha, do bolo, ou do biscoito, ou do pãozinho, né? É a mão de obra, matéria-prima direta, né? E os indiretos são os que, para serem incorporados aos produtos, necessitam da utilização de algum critério de rateio. Seria o aluguel do galpão, a iluminação, o salário de supervisor. O supervisor não está direto com a mão na massa lá no produto, né? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Aí a gente tem os custos fixos e os variáveis, né? Os variáveis estão diretamente também vinculados ao produto e os fixos é aqueles genéricos também, que é salário do gerente, os aluguéis, né? Gastos que tem todo mês, maiores, né? Que são distribuídos pelo volume total da produção. E os variáveis são aqueles que estão vinculados, né, ao produto em si, que eu gasto em cada produto.
Gente, essa unidade foi também, né? Eu acho meio. Hoje a gente para por aqui, tá certo? Eu vou postar, acho que essa unidade tá lá, né? Postada já. Vou postar as aulas dessa semana, tá certo? Espero que a gente recupere as energias, que essa semana para mim foi super puxada, com prova, trabalho, tudo. Tava. Tô aqui arquejando, como diz o outro. Literalmente. Corri para lançar todas as minhas notas hoje, apesar do prazo ser amanhã, mas eu quis estar livre. Quem não tiver feito a prova, a avaliação, vocês, né, podem falar com o pessoal, se vocês conhecerem alguém, me procurem que a gente faz uma outra avaliação, tá certo? O importante é a gente não se perder, tá bom? E aí, bom fim de semana, gente. Vamos começar a semana que vem com força total, unidade nova, conceitos novos. Estudem essa. E bom fim de semana. Descansem. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu? Valeu, professora. Boa noite. Valeu, gente. Obrigadão. Boa noite, viu? Deus nos abençoe mesmo. Beijo. Eu posto as aulas, viu, gente? Beijão.